todos. Peço desde já as vossas desculpas, porque hoje não estou grande coisa com a minha voz. Tive o dia inteiro no hospital a trabalhar debaixo de um ar-condicionado horroroso e, como sou uma florzinha de estufa, pensava que não, mas afinal também me constipei. E sabem como é que são os homens quando são doentes, quando têm assim uma coisa pequenina? Eu sou um desses. Então, Então, uma simples tossezinha que tenho aqui com uma expectoração, não sei o quê, eu já fico para morrer. Mas não há de ser por isso. Então vamos lá, trago-vos hoje uma mensagem. Vocês vão ter paciência de me ouvir assim, porque não posso falar muito alto. A mensagem sobre o vigiai e orai. O primeiro slide era orai e vigiai, de propósito, e agora o segundo já é vigiai e orai. Porquê? Porque o primeiro é aquilo que toda a gente diz, é orai e vigiai, porque o vigiai que nós fazemos é vigiar os outros, esquecemos que temos de vigiar de nós próprios primeiros. Então eu digo vigiai e orai. Temos que vigiar primeiro o nosso pensamento. Aí é que está o grande problema da prece, do orar, tem a ver com o nosso pensamento. Já vos vou demonstrar ao longo da exposição. E como habitual também eu gosto de tirar a raiz das coisas e começamos pelo latim. Eu quando era pequenito aprendi latim, ainda me lembro de algumas coisitas, mas esta tive de estudar, já não me recordo. Do latim prece, de prex, que significa um pedido, uma súplica, um chamado solitário, um pensamento dirigido a Deus. Se for a oração, o orar já é do latim orare. E também pode ser como significado um pronunciar uma fórmula, um orador e uma oratória, falar com a divindade, e vejam que o ponto 4 é coincidente com o outro, que é pensamento dirigido a Deus. Então, seja prece, seja oração, tudo vai ter com Deus através do nosso pensamento. E por último vem o recitar. O recitar, que vem do latim recitare, que é dizer novamente, que é declamar textos, que é dizer em voz alta e também repetir orações. Começamos com o Evangelho, que nestas coisas deve ser sempre o livrinho que nos orienta, o Evangelho de Marcos. E ele diz: vigiai e orai, escreveu Jesus, a fim de que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vocês acham que esta frase está correta? Que era isto que Jesus queria dizer? O que é que a carne tem a ver com a prece e com a oração? E com o pensamento, principalmente? Absolutamente nada. Porque a carne não pensa. Este velho argumento que a carne é fraca é uma desculpa que nós inventamos para desculpar os erros e as coisas que nós fazemos de errado. A carne é fraca, sabes como é? A tentação, olhar para a mulher dos outros, aquelas coisas. A carne é fraca. Conversa fiada. O nosso pensamento é que é fraco. O nosso espírito é que é fraco. A carne não é fraca, ela não pensa. Ela ou decide alguma coisa. Não é ela que determina essas atitudes. O nosso espírito, sim. Esse é que é imperfeito. E se deixa arrastar pelas suas más tendências, pelas suas paixões. O nosso espírito é que dá orientação à nossa carne para fazermos o que nós quisermos. Portanto, não vamos nunca mais desculpar os nossos erros com a célebre frase: a carne é fraca. Não, o espírito é que é fraco. Até que aparece o Espiritismo, diz-nos Kardec no Evangelho: doutrina consoladora e bendita, felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos do Espírito do Senhor. É realmente um privilégio para todos nós que estamos aqui e que já tomamos contacto com o Espiritismo. E é assim que devemos acordar para o dia que nos espera, para termos a companhia de Deus, vigiar nossos pensamentos e atitudes, nossas emoções, porque é por aí que estaremos atraindo o bem. E é
Tão fácil atrair o mal. Tão fácil atrair o mal. O objetivo deste estudo é buscar e manter o nosso equilíbrio espiritual. Façamos uso dos verbos no imperativo, que se traduzem por uma ordem na mudança das nossas atitudes e comportamentos. É preciso mudar de atitude. O conceito de prece, a oração, é o ato da comunicação do homem com o sagrado, com os deuses, com a realidade transcendental ou com o poder sobrenatural. No Velho Testamento, Abraão, Moisés, Samuel, David e Salomão são os expoentes da oração. Foram eles os primórdios da oração. No Novo Testamento, Jesus é o grande mestre e modelo da oração, pois esta era para ele imperativo de sua natureza humana e resposta à sua condição de Filho de Deus. Ainda há dias ouvi uma reportagem na televisão sobre o maior feito da humanidade, que foi ir à Lua. Estamos a comemorar os 50 anos. Eu não estou absolutamente nada de acordo. Na minha opinião, o maior acontecimento da Terra foi a vinda de Jesus à Terra, no meu ponto de vista. Então, no Novo Testamento, Jesus foi o exemplo da prece. Os apóstolos foram os seus seguidores, propagadores da oração, e depois Santo Agostinho, São João Damasceno, São Tomás de Aquino e outros. Há também a adoração, que já vem dos tempos antigos. A lei da adoração é a primeira das leis naturais estudadas por Kardec no Livro dos Espíritos. Diz-nos o codificador, através do auxílio dos espíritos superiores, que a adoração é natural e pertence à espécie humana, principalmente à espécie humana ainda um pouquinho mais atrasada, porque a adoração, nos tempos mais modernos, já não se faz. Embora no meio de nós ainda há muito misticismo, ainda há muito sítio, muitos lados onde se fazem adoração. Em virtude da ignorância das verdades religiosas, os homens acabaram adotando diversas formas míticas e místicas de oração. Então, o que é a prece? É um ato de adoração ao Criador. Como é que devemos orar? Não é preciso ficar de joelhos, sentado ou de pé. Algumas doutrinas, algumas religiões é que têm cerimoniais de joelhos, depois levanta, depois joelho. Era uma das coisas que me incomodava quando eu ia à missa, quando era garoto. Nunca sabia quando é que me havia de sentar e quando é que me havia de levantar. E depois lá tocava o sino, eu tinha que me levantar. E como eu gostava mais de estar sentado do que levantado, aquilo era sempre uma confusão. Nós não temos esse problema. Jesus diz-nos que nós podemos orar de qualquer maneira e feitio. Devemos orar. E porquê é que devemos orar? É um lenitivo para as nossas preocupações. Ao orarmos, estamos a comunicar com Deus. Ao comunicar com Deus, estamos a elevar o nosso pensamento, a nossa vibração, a nossa energia, estamos a atrair o bem. Agora, uma coisa é orar, outra coisa é papaguear. Lembram-se quando andávamos na escola, quando era a tabuada, começávamos ali naquela lenga-lenga, quando a professora interrompia, ora diz lá outra vez, não sabíamos, tínhamos de ir ao princípio. Isso é decorar a tabuada, não é sabê-la interpretar. Com a prece é a mesma coisa, não podemos estar a orar e estar a fritar peixe, por exemplo, na cozinha, e depois salpica uma gota de óleo e dizemos um palavrão no meio de um Pai Nosso. Não pode ser assim. O cantar tem hora, como diz o nosso povo. O orar não tem hora, mas tem recolhimento. Tem um espaço para estarmos em recolhimento, em paz, em sossego, sem televisão, sem nada, para podermos orar. Onde se deve orar? Em qualquer lugar. Mas não vamos orar para dentro de uma discoteca, dentro de um café ou dentro de um cinema. Quando devemos orar? Diz-nos Kardec no Evangelho. Não há prescrição. É livre de orarmos as vezes que quisermos. Mas o Evangelho orienta-nos a orar pela manhã e pela noite. Pela manhã, para agradecermos o dia, mais um dia de vida, porque somos uns felizardos por termos mais um dia. Quantos nessa noite se apagaram?
Como sabem, 95% das pessoas morrem na cama. A cama é um lugar perigosíssimo para estar. Morre muita gente na cama. Então, quando nos levantamos de manhã e vimos que o céu da boca está quente, devemos agradecer imediatamente a Jesus por estarmos vivos, agradecer esse dia e pedir a sua bênção, a sua ajuda, a presença de nossos anjos da guarda, dos nossos mentores, para nos ajudarem e protegerem neste dia. E à noite a mesma coisa, passar em revista, como dizia Santo Agostinho, aquilo que fizemos durante o dia, separar as coisas erradas que fizemos para as corrigirmos no dia a seguir, ou logo que possível, e as coisas boas dizer, ok, pronto, ficam as coisas boas feitas e as más vamos corrigir. E agradecer habitualmente tudo aquilo que tivemos durante esse dia. E o agradecer, não imaginem, e vocês, meus queridos irmãos, podem ter esta atitude para com os vossos amigos, não são vossos doentes, mas são vossos amigos e companheiros de viagem. Quantas vezes eu digo isto aos meus doentes, numa aflição, quando eles vêm à urgência numa aflição, e choram, e queixam-se, e barafustam, e não sei o quê, e eu basta dizer-lhe isto, mas a senhora ou o senhor está a reclamar porquê? Tem comida na mesa? Tenho. Tem uma casa mais modesta ou não tão modesta para dormir? Tenho. Tem uma família? Tenho. Tem uma cama fofinha para dormir? Tenho. O que é que o senhor tem? Um trabalho? Tenho. O que é que o senhor quer mais? E isto funciona como uma bufetada nas pessoas, uma palmada no rabo, e as pessoas dizem, realmente, do que é que eu me queixo? Porque nós estamos sempre a queixar. E mesmo vocês, no vosso dia-a-dia, podem utilizar isto para chamar a atenção das pessoas, para deixarem de se lamentar, para se contentarem com o que têm e para ver, provando-lhes, que todos nós vivemos acima das nossas necessidades. Nós, com os nossos vícios, com o nosso egoísmo, com a nossa, vaidade, é que gostamos de viver acima das possibilidades. E então é mais um carro, é mais uma casa de férias, é mais não sei o quê. Mas eu já digo, vivemos acima das nossas necessidades. Isso é fácil de demonstrar a qualquer um de nós. Qual é a melhor forma de orar? É importante este slide. Posso fazer uma prece que já está decorada? E diz-nos Jesus no Evangelho, de Kardec, Jesus definiu claramente a qualidade da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não orem muito, pois não é pela multiplicidade das palavras, mas pela sinceridade delas. Alguns de nós temos o hábito de fazer preces muito longas, muito bonitas, muito longas, e às vezes nem estamos a pensar no que estamos a dizer. Aquilo vai saindo, e às vezes são preces que se alongam tanto no tempo que deixam de ter o sentido da prece, passa a ser quase uma palestra. A prece deve ser curta, concisa, mas daqui do coração. O nosso espírito deve estar conectado ao quarto ventrículo, e é dali que sai toda a nossa prece dirigida ao alto. Que tipos de prece podemos encontrar? A da súplica, quando pedimos uma vida longa, pedimos bens materiais, pedimos prosperidade financeira. Normalmente é aquilo que nós pedimos mais. Há alguns que até pedem o número do totoloto. Mas pode ser uma prece de confissão, ao alto. Não é preciso ir ao padre confessar, não. Confessem-se a Deus, à vossa consciência. É a afirmação da fé e o reconhecimento dos nossos erros. É uma prece de confissão, reconhecendo que errei. No final do dia, fazemos uma prece. Eu fiz isto errado, oh meu Jesus, ajuda-me a corrigir. Pode ser uma prece de intercessão, quando nós estamos a fazer a prece a favor de alguém. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, diz-nos que pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Ou seja, quando fazemos uma prece, em primeiro lugar, devemos louvar a Deus. Louvado seja, Senhor,
pedir aquilo que queremos pedir e depois agradecer. E rápido, e curto, não é preciso fazer preces muito longas. Será a prece eficaz? À medida que vamos desenvolvendo as nossas ondas mentais, a criação dessas energias do nosso pensamento, podemos auxiliar os outros, não importa quem, no universo, lançamos para o ar a nossa vibração positiva e podemos também ser auxiliados ao mesmo tempo, atuando sobre esse fluxo energético que criamos ao nosso redor, curamos e somos curados de algumas doenças. Não se esqueçam do merecimento, que é para depois não dizer que eu pedi, mas não obtive, porque não temos merecimento muitas vezes. Porquê? Por causa do nosso passado delituoso, por exemplo, as mais terríveis tentações encontram-se no fundo sombrio da nossa individualidade. No nosso currículo lá atrás, nós fizemos tanta atrapalhada. Não temos merecimento, temos de corrigir tudo o que está feito para termos esse merecimento. Trazemos de outras encarnações os erros e as mazelas cometidos. E às vezes somos tão teimosos que ainda continuamos a fazer as mesmas coisas nesta vida. A simples presença do adversário de outras épocas faz ecoar dentro de nós o ódio, a vingança, o repúdio, o egoísmo. Até que Emmanuel nos ensina com uma proposta. E ele diz: não te proponhas atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, dentro de ti, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Somos nós que as criamos. Vigiemos e oremos para não sucumbirmos às tentações, uma vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Este Emmanuel realmente traz-nos cada mensagem absolutamente sublime. E outro que traz mensagens fantásticas é Allan Kardec, o nosso codificador. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso ao espírito mau. Pomos-nos a jeito deles entrarem e de nos chatearem. Nova mensagem de Emmanuel. Serve e ama. Chora, mas serve sempre. Este slide este texto de Emmanuel é fantástico. Fantástico. Pensem bem em cada uma destas frases maravilhosas. Serve e ama. Chora, mas serve sempre. Que nada te desanime. Os teus amados te desprezam? Não te queixes. Prossegue ante as sombras à tua volta. Deus te fará o caminho. Tens problemas e crises? Mais recursos virão, seja qual for a tua dificuldade. Não te afastes do bem. Sofre, mas serve e ama. Deus te sustentará. É uma delícia este Emmanuel e a doutrina de Jesus. A prece torna o homem melhor, diz-nos Kardec, por fortalecê-lo contra tentações e por atrair a ajuda dos bons espíritos. Quando no Evangelho diz que pelo menos 2 vezes por dia devemos orar, eu atrevo-me a ir até às 3 pelo menos, porque durante o dia, se calhar mais uma vezinha não. E como é uma prece pequenina, levar o nosso pensamento ao Pai, pensar um bocadinho, agradecer o que já foi feito, pedir ajuda, orar um Pai Nosso, uma Ave Maria, o que seja, ou até nem orar nada, só fazer essa prece de comunicação, ficamos fortalecidos. Se vierem os espíritos negativos para se aproximarem, sentem aquela vibração e aquilo é como se fossem ortigas para eles fogem 7 pés da nossa luz ou da nossa energia, da oração, da prece. Experimentem. Onde se encontra o poder da prece? Diz-nos o Evangelho, segundo está no pensamento, diz-nos Kardec, que por nada depende nem do lugar, nem do momento onde seja feita, em qualquer sítio que ela seja feita. Vigiai e orai, pois o inimigo
está à procura de mentes e corações vazios de Deus, para que neles possa habitar e destruir e atacar. Encha a sua mente e o seu coração de Deus. Será revestido de poder e unção, e nenhum mal te tocará, pois Deus será o teu escudo e fortaleza. Jesus ao leme, sempre. Vigie os seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Vigie as suas palavras, porque elas se tornam ações. Vigiemos as nossas ações, porque elas se tornam hábitos. Vigiem os seus hábitos, porque eles formam o seu caráter, a sua personalidade. Vigia o seu caráter, pois ele se torna o teu destino. E em Marcos disse Jesus, porque não vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E lá vamos nós, perdendo oportunidades maravilhosas. Antes da ação da prece e transmissão do pensamento, diz-nos Kardec de novo, dirigido o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, seja ele encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e o outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Só que esta onda fluídica que se transmite, criada pelo nosso pensamento, funciona para o bem, quando fazemos uma prece pelo outro, mas também funciona para o mal, quando nós temos inveja do outro, quando falamos mal do outro, quando fazemos isto ou fazemos aquilo. A prece torna o homem melhor, por fortalecê-lo contra tentações e por atrair a ajuda dos bons espíritos. E agora uma passagem de Jesus no seu tempo, que eu acho que se aplica aqui à nossa comunidade, à nossa família. Depois Jesus voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. E disse Jesus a Pedro, será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil é mesmo conseguir. Nossos hábitos são reflexos dos nossos pensamentos. Todos os ambientes têm uma atmosfera tomada pelos repetidos pensamentos dos seus mais assíduos frequentadores. Os hábitos que cultivamos ou os lugares que frequentamos, embora sejam da nossa predileção, nem sempre são saudáveis. Olha o exemplo do Carnaval. E tantos outros. O do Carnaval é uma coisa horrorosa. Jesus recomendou a vigilância e a oração para que não caíssemos em tentação. Se selecionarmos nossas companhias e os ambientes, estaremos selecionando nossa companhia espiritual que exerce influência em nosso progresso espiritual e até na nossa saúde. É mais ou menos isto. Se escolhemos uma companhia, um pensamento mais obscuro, mais sinistro, mais negativo, aparecem-nos logo os espíritos negativos para se aproximarem e fazerem das suas. Por outro lado, se estamos numa prece tranquila e o nosso pensamento está elevado a Deus, temos logo a presença e a atração dos bons espíritos. A vigilância é a força que constrói nas almas as boas tendências. Este Evangelho tem tudo que nós precisamos saber. O Livro dos Espíritos e o Evangelho tem lá tudo. A vigilância é a força que constrói nas almas as boas tendências. Vigiar no pensar, vigiar no falar, vigiar no viver. Por isso é que eu substituí o orai e vigiai por vigiai e orai. Porque, em primeiro lugar, é preciso vigiar. Quem não aprendeu a vigiar continua caindo nas armadilhas dos lobos. E não é o nosso lobo daqui, Fernando, não é esse. É os outros lobos. Já que eu não tenho o dom de modificar uma pessoa, diz-nos o Padre Fábio de Melo, vou modificar aquilo que eu posso. O meu jeito de olhar para ela. Se conseguirmos modificar o jeito com que olhamos e avaliamos as outras pessoas, já estamos a fazer uma grande coisa. Ou então, como Dalai Lama diz, que só existem 2 dias no ano em que nada pode ser feito. Um chama-se ontem, o outro chama-se amanhã. Então, hoje é o dia certo para amar, para acreditar,
para fazer e principalmente para viver. O nosso querido Chico Xavier deixou-nos esta mensagem: somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer, amar, aprender. E depois voltamos para casa. A elevação mental, a sintonia de pensamento é uma imagem parecida com a anterior. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirado. Quando estiveres em oração, diz-nos Chico Xavier, sorvendo a taça da angústia, na sentença que indicaste a ti próprio diante das leis divinas, roga a bênção da saúde e a riqueza da paz, a luz da consolação e o favor da alegria, mas pede a Deus, acima de tudo, o apoio da humildade e a força da paciência. Vejam a profundidade deste pensamento de Chico Xavier. Nós sempre pedimos saúde, fartura, dinheiro, felicidade, boa vida, pedimos isto tudo. E para ele o mais importante é pedir o apoio da humildade e a força da paciência. A que horas devo começar a minha prece? Lá está o Evangelho outra vez. O primeiro dever de toda a criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Independentemente do culto, a prece deve ser dita logo ao retornar do sono, quando acordamos, e levando a Deus com reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Esta conversa íntima deve ser contínua. Por isso é que eu digo que ao longo do dia, se falarmos mais uma vez com Deus e orarmos mais uma vez, mal não fará, de certeza. Os nossos irmãos muçulmanos rezam 5 vezes por dia. E Santo Agostinho já também nos disse: já vos disse e outras vozes vos repetirão. Soa o relógio dos séculos, uma vibração retine, chamando os que lhe acham na noite, os que estão na escuridão, aqueles que não veem a luz. Temos que despertar e ir ter com a luz de Jesus. Estamos a terminar. O pensamento é a energia, e energia viva, e o pensamento desloca em torno de nós forças subtis, construindo paisagens ou formas, criando centros magnéticos ou ondas com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Vamos nos comunicar com as entidades e com os núcleos de pensamento com os quais nos colocamos em sintonia. O poder da prece está no pensamento. Pode-se, portanto, orar em toda a parte, a qualquer hora, a sós ou em grupo. Em conclusão, embora as preces que fazemos não irão desviar-nos dos nossos problemas e desilusões, elas são um bálsamo reconfortante para a nossa alma enfermiça, pois faz-nos penetrar em estados de suave sossego e gozos que somente aquele que ora é capaz de decifrar. E para terminar, vou-vos deixar uma lista dos telefones, como se vê nos jornais, do telefone do gás, da eletricidade, da polícia, dos bombeiros. Vou-vos deixar uma lista de telefones de emergência, que é, quando você estiver triste, ligue por João 14. Quando as pessoas falarem de você, ligue Salmo 27. Quando você estiver nervoso, ligue Salmo 51. Quando você estiver preocupado, ligue Mateus 6,19. Quando estiver em perigo, o Salmo 91. Quando Deus parecer distante, ligue o Salmo 63. Isto é ligação direta, não é preciso indicativo. Quando a sua fé precisar ser ativada, ligue Hebreus 11. Quando você estiver solitário, com medo, ligue o Salmo 23. Quando for áspero e crítico, ligue Coríntios 13. Para saber o segredo da felicidade, ligue Colossenses 3,12. Quando você se sentir triste e sozinho, ligue, não é aos Romanos, ligue Romanos, as cartas aos Romanos 8,31. Quando você quiser paz e descanso, ligue Mateus. E quando o mundo parecer maior do que Deus, isso então, ligue o Salmo 90. Muito obrigado pela vossa atenção e que Jesus nos abençoe.